Sempre que eu penso em foco, determinação, disciplina, eu penso nesse texto que vamos meditar hoje. Como estamos a tão poucos dias da virada do ano, do início de um novo tempo, eu pensei que esse texto possa nos ajudar e nos direcionar para as boas decisões que vamos precisar certamente tomar. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 9, do 24 ao 27. Veja quanta coisa temos aqui nesse texto para um bom direcionamento, um bom alicerce para as nossas vidas e dias. O texto diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Os gregos hospedavam os grandes festivais de atletismo dos Jogos Olímpicos e Istmicos. Eles aconteciam em Corinto e eram, portanto, comuns aos destinatários da Epístola de Paulo. Os competidores dos Jogos participavam de um treinamento obrigatório por 10 meses. Se não conseguissem concluir esse treinamento, eles eram impedidos de competir. A principal atração dos Jogos era a corrida de longa distância, usada aqui por Paulo como uma ilustração para descrever a vida cristã fiel. Paulo afirmou que suas atitudes não eram como as de um competidor sem objetivo, mas eram comparáveis às do atleta que treinou com o propósito de vencer. Paulo havia se disciplinado, limitando seus próprios direitos para exercitar suas liberdades. Tudo pela causa do Evangelho. Ele admoestou os coríntios a fazer o mesmo, para que também pudessem alcançar o prêmio eterno. Para ilustrar a seriedade com que os coríntios deveriam se disciplinar nas questões referentes à salvação, Paulo traz então essa ilustração dos Jogos Istmicos para a competição atlética que era realizada a cada 2 anos em Corinto. O atleta precisa ser disciplinado. Firme autodisciplina se faz necessário para os atletas que buscam um prêmio. Nos dias de Paulo, os atletas se submetiam a meses de rigoroso treinamento antes de competir, como eu já falei aqui, 10 meses para poder fazer parte dessa competição. Da mesma forma, uma firme autodisciplina é necessária para receber o prêmio eterno da salvação. Os cristãos devem se submeter à disciplina diária da obediência a Cristo. Os atletas eram frequentemente premiados com coroas feitas de folhas de louro. Paulo, então, vai admoestar essa amada igreja que, assim como ele não lutava como quem dá golpes no ar, os cristãos também devem se envolver na batalha real da obediência a Cristo, em vez de meramente fingir lutar. Paulo vai também declarar: eu mesmo não seja desqualificado. Os que são desqualificados no evento esportivo não têm esperança de ganhar o prêmio. Para evitar perder o prêmio eterno, Paulo se disciplinou severamente como um atleta para que não se visse afastado de Cristo numa vida de pecado. O texto é muito profundo, desafiador,
quando Paulo vai usar aqui essa ilustração da corrida ou dos que correm, vai falar então que todos devem correr para alcançar o prêmio e que para alcançar este prêmio precisamos nos submeter a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Aqui temos sim um foco, uma prioridade e uma direção a ser atingida quando Paulo vai determinar e vai dizer para a igreja que precisamos correr com um alvo, não podemos estar correndo a esmo, mas que nós precisamos chegar onde estamos nos propondo, porque dessa forma nós alcançaremos a vitória. Ele também vai dizer que precisa de uma disciplina rigorosa, quando ele vai dizer que eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo usa uma linguagem maravilhosa de quem convivia bem com a cultura grega. Ele se utiliza dessas figuras maravilhosas da competição para dizer que a vida cristã também passa pela mesma competição, pela disciplina, pela direção, pelo foco, por uma alta prioridade, e tudo isso tem a ver com a sugestão da nossa reflexão de hoje. Hoje, nós que estamos de olho em 2025, precisamos concluir alguns projetos em 2024, precisamos fechar o ciclo e podermos, então, cantar o hino da vitória, que é o hino cantado por quem vence, por quem triunfa, por quem vai subir no pódio e celebrar sua conquista. Que seja hoje esse dia para fazermos essa avaliação, podermos determinar as prioridades e fechar o ciclo que precisamos em 2024. Que Deus nos abençoe, ótima reflexão, ótimas sugestões, que Deus nos abençoe. Amém.